La misère est le manque de nécessaire. La pauvreté est le manque de superflu. Olá, meus amigos, minhas queridas amigas. Hoje nós vamos falar de um autor muito importante. Eu sei que vocês gostam muito de Nietzsche e tudo mais, acham pesado, e que é um autor super melancólico e tal. Porém, eu acho que o autor que eu trouxe hoje vai impressionar ainda mais os senhores. Vamos ver se o coraçãozinho de vocês aguenta o prato cheio que eu trouxe hoje. Pois bem, o autor que vamos falar hoje chama-se Léon Bloy. Léon Bloy foi um escritor francês e polemista que foi muito conhecido por ser um grande crítico, ser uma pessoa cujos escritos eram muito duros. Sua ópera magna foi Le Désespéré, escrito mais ou menos pelo ano 1876. Entre os temas que permeiam o pensamento e a linha duríssima desse autor estão a pobreza e a miséria, o absoluto e a morte, o espírito burguês e a cruz. Os temas abordados são desoladores, mas a própria vida de Léon Bloy também foi como uma xícara de um café muito amargo e frio. Logo cedo, teve que viver uma miséria absoluta, sempre viveu na pobreza, desolado, esquecido pelos amigos, teve que lidar com a morte de filhos, e é por conta dessa miséria material que Bloy faz dos seus escritos único, nessa dor absoluta, nessa profunda pobreza que Bloy teve que viver, nessa carência total, que são feitos e produzidos seus melhores escritos. E são algumas dessas frases e excertos que nós vamos ler agora. Mas antes de começar, eu gostaria de propor que a gente falasse um pouco sobre um tema que é muito importante e quase essencial na obra de Bloy. Primeiro, é impossível entender Bloy sem que a gente se debruce sobre um dos temas que ele mais se dedicou a escrever, que é o absoluto. O absoluto, na obra de Léon Bloy, deve ser contemplado como se degusta quase um vinho, lentamente, muito devagar, procurando compreender interiormente o que significa esse grande conceito. Na obra de Bloy, O Peregrino do Absoluto, ele coloca basicamente, por um lado, o absoluto e por outro lado, a miséria humana, a pobreza humana. E é esse abismo que o autor procura contemplar em toda a sua obra. Léon Bloy, ele mesmo, é um peregrino do absoluto. Ele é o maior contemplador desse grande abismo que há entre Deus e os homens, entre o Criador e suas criaturas. Léon Bloy também foi um crítico ferrenho da sociedade de sua época. Por conta disso, especialmente por conta das críticas que ele fazia à burguesia, temos escritos que não são nada convenientes para ler um cafezinho da tarde. Léon Bloy, de fato, foi muito duro com a burguesia de sua época. Mas bem, o que Léon Bloy exatamente disse sobre essa burguesia? Eu vou agora tomar a liberdade de ler alguns trechos para vocês. Aqui está um comentário de Léon Bloy. Que é o burguês? É um porco que gostaria de morrer de velhice. Bom, essa aqui serve muito para meus amigos marxistas, que acham que conhecem realmente o que é uma crítica à burguesia, né? Eu acho que aqui está sendo muito mais profundo. Aqui vai mais um comentário duríssimo de Bloy. Ninguém ainda percebeu, creio, que o sublime destino do burguês é exatamente o contrário ou o inverso da redenção tal como a concebem os cristãos. É somente para ele que o gênero humano deve ser crucificado. Compreendam-me bem, somente para ele. Foi necessário o que se diz, que o Filho de Deus se encarnasse, que sofresse sob Pôncio Pilatos e morresse na cruz, para que todos os homens fossem resgatados. Eis o inverso. É indispensável, é absoluta e de toda a eternidade necessário que a totalidade das criaturas se mole, voluntária ou involuntariamente, para que o burguês viva em paz, para que tenha tranquilidade em suas tripas e seus rins, para que se saiba que ele é o verdadeiro Deus e que tudo foi feito para ele. Os mais insignificantes burgueses são, sem o saber, terríveis profetas, que não podem abrir a boca sem fazer estremecer as estrelas, e os abismos da luz são imediatamente invocados pela voragem de sua estupidez. O que tal esse outro trecho aqui? Um escritor que nada diz às nossas almas é o mais vil dos escravos, e o mais revoltante dos histriônicos. Profana a linguagem humana, a linguagem que Deus usou, e se torna culpado do misterioso crime que o evangelho dos cristãos proclama irremissível. Não apenas um crítico ferrenho à burguesia, Léon Bloy era também um forte crítico ao clero da época, mas principalmente um homem de muita fé em Deus e de uma catolicidade enorme. É impossível entender Bloy sem entender que a fé deste homem era muito firme, e que todos os escritos dele partem dessa fé absolutamente forte e absolutamente inegociável. Bloy também
considero a sua época uma época escassa de santos, escassa de Deus. Nós jogamos Deus para o canto e procuramos apenas nossa própria comodidade. Tomar a liberdade de ler mais alguns trechos sobre comentários que tem a ver exatamente com essas críticas ao clero, essas críticas à sociedade, essas críticas ao afastamento de Deus, daquele mundo que Blois viveu, por que não ao nosso, de hoje. Aqui vai mais um trecho. Chegamos a esse formidável e absolutamente estranho momento, em que Deus, tendo sido expulso de toda parte, faz com que nenhum homem saberá mais para onde ir. É notável que em uma época onde a informação se tornou a mestra do mundo, não se encontre mais ninguém que traga às pessoas uma mensagem do seu Criador. Este está ausente das cidades, dos campos, das montanhas e das planícies. Ele está ausente das leis, da educação, dos costumes. Ele está ausente mesmo da vida religiosa, no sentido de que todos aqueles que ainda querem ser seus amigos íntimos não precisam mais de sua presença. Horror de viver em uma época tão má, tão renegada, que é impossível nela encontrar um santo. Não digo um santo homem, mas um santo curando doentes e ressuscitando mortos, a quem se possa dizer: o que quer Deus de mim e o que é preciso que eu faça? Nessa embrulhada terrível, que pode fazer um pobre profeta? Quanto ao clero da época, Blois não poupava críticas. Olha o que ele escreveu. Certa vez um padre me escreveu dizendo que eu não tinha alma de santo. Respondi que eu tenho a alma de um santo. Que meu senhorio, que é um abominável burguês, meu padeiro, meu açougueiro, meu quitandeiro, que são talvez uns grandes canalhas, todos têm almas de santos, visto terem sido todos chamados, tão bem quanto aquele padre ou eu, tanto quanto São Francisco ou São Paulo, à vida eterna. E terem sido todos resgatados pelo mesmo sangue, pelo mesmo preço. Não existe nenhum homem que não seja um santo, pelo menos virtualmente. Meus amigos, Léon Blois é um grande autor, que ficou esquecido por muito tempo. É um filósofo, que acredito eu, tem muito mais conteúdo e muito mais a dizer que os filósofos que nós veneramos hoje. Sua obra é um mar de angústia e reflexão. Não há como ler uma linha de Blois e não estremecer ao final dela. Suas palavras vão a fundo na alma humana e nos fazem perceber como somos superficiais, como deixamos de buscar o que é essencial e fomos levados pela comodidade, pela materialidade, pelas coisas vãs. Jogamos de canto tudo aquilo que pode nos fazer homens mais profundos. Tão alto chamado que é dado ao homem e que recusa repugnante a nós. Somos miseráveis porque estamos buscando agora apenas nosso conforto. O sangue dos pobres vale nosso conforto. E trocamos tudo aquilo que é verdadeiramente essencial pelas coisas mais supérfluas que existem. Blois vem para nos mostrar essa realidade, essa miséria que existe em nós. Naquela época existia e continua existindo agora. E por isso ele é um dos autores mais essenciais, um dos autores que deve ser lido e apreciado, contemplado, porque tudo que ele nos diz é verdadeiro, é observável, é de se chorar, porque agora já não podemos fazer mais nada a não ser talvez lamentar. Blois é também um profeta, porque vem nos avisar das consequências dessa superficialidade que adveio em nossos tempos. Blois vem nos dizer que o conforto dos burgueses, que esse espírito burguês, custa o sangue dos pobres. E já para nós, o que vale o sangue do Deus vivo? Fica a pergunta, para onde vamos? Meus amigos e minhas queridas amigas, esse foi Léon Blois. Espero que tenham gostado. Vamos deixar aqui referências na descrição. Tem muitos outros livros pelos quais vocês podem se aprofundar em Léon Blois, também vamos deixar nas descrições. Vamos abordar outros filósofos que talvez possam ter passado desapercebidos pelos vossos olhares. E poderemos fazer também outros vídeos sobre Léon Blois. Queremos aprofundar mais esse autor. Então, por hoje é isso. Mas virão mais vídeos e eu quero muito que vocês mandem sugestões e acompanhem o canal. Mandem sugestões de filósofos, de ideias, de livros. Vamos querer muito dialogar com vocês sobre isso. E explorar principalmente os filósofos que possam estar jogados de canto. Então agradeço desde já. Um grande abraço.